E aí galera, tudo bem com vocês? O primeiro dia do ano costuma ser marcado aí por algumas promessas, algumas avaliações, planos para esse 2022 que tá começando. E aproveitando o fato que eu tô bêbado em algum lugar dessa cidade no momento, eu precisava fazer um vídeo e deixar programado para entrar no ar nesse dia 1º de janeiro. Então eu vou seguir a sugestão de um inscrito, o Ítalo Anatólio Oliveira, que pediu para eu fazer um vídeo com as estatísticas dos jogadores do Cruzeiro na temporada, quem mais jogou, fez mais gols, acertou mais passes, desarmes, para que a gente tenha uma noção do que cada atleta entregou nessa temporada 2021. Então vamos lá fazer um balanço estatístico do que foi esse ano do Cruzeiro, que sem dúvida nenhuma foi muito frustrante, né? Nós não conquistamos nenhum título e muito menos o acesso à Série A, que era o grande objetivo na temporada. O Cruzeiro disputou 55 jogos na temporada 2021, foram 18 vitórias, 21 empates e 16 derrotas, com 59 gols marcados e 55 gols sofridos. Paramos na semifinal do Campeonato Mineiro, eliminados pelo América, na terceira fase da Copa do Brasil, parando na Juazeirense, e no Campeonato Brasileiro da Série B, terminamos o certame em 14º lugar. Falando individualmente dos atletas, para surpresa de 0 pessoas, o jogador do Cruzeiro mais presente em campo foi o Fábio, titular em 54 partidas, e a única partida que o Fábio não jogou no ano foi aquela derrota em casa por 4-3 para o CRB. O Fábio estava suspenso porque tinha sido expulso contra o Confiança. O jogador de linha mais presente em campo foi o Rômulo, que atuou em 46 partidas na temporada, um total de 3.348 minutos em campo. Mas quando a gente considera a minutagem, o zagueiro Ramon esteve mais tempo em campo. Foram 3.948 minutos, distribuídos nos seus 44 jogos no ano, e o Ramon marcou 3 gols. E sobre a artilharia, o número é vexatório. O jogador que mais fez gols pelo Cruzeiro na temporada foi Matheus Barbosa, volante que balançou as redes adversárias 7 vezes em 27 partidas. E o mais triste nessa história é lembrar que o Matheus Barbosa deixou o elenco do Cruzeiro no final do mês de julho, e apesar de ter feito esses 7 gols, também não dá pra dizer que a passagem dele pelo Cruzeiro foi boa, porque na função primordial de um jogador de meio campo, né, a marcação, a construção de jogadas, o Barbosa deixava muito a desejar, mas conseguiu fazer uns golzinhos, alguns importantes, como a partida contra o América de Natal pela Copa do Brasil, e teve também aquela partida contra o Vasco, que ele marca os 2 gols da vitória, né, num jogo já pela Série B, mas ainda assim a passagem dele foi bem, né, mediana ali. O Felipe Conceição queria adaptá-lo a uma função de box-to-box, né, um meio-campista de chegada na área, e ele até conseguiu fazer isso em determinado momento, mas oscilou bastante, e quando ele deixou o Cruzeiro, a gente não teve nenhuma queda de rendimento muito grande. Quem tinha a obrigação de ser o homem-gol do Cruzeiro na temporada, Marcelo Moreno, marcou apenas 6 gols em 22 partidas, e quem começou o ano como atacante titular foi Rafael Sobis, que em 42 jogos fez apenas 3 gols. E o fraco desempenho dos veteranos abriu espaço para Thiago, que marcou 4 gols em 29 partidas, mas se a gente parar para analisar friamente os números dos atacantes do Cruzeiro na temporada, a gente entra em depressão, né? Porque foi realmente um desempenho muito abaixo de todos os jogadores, e não à toa o Cruzeiro buscou aí trazer o Edu, que foi o artilheiro da Série B pelo Brusque. Para falar de estatísticas mais avançadas, né, como desarme, passe, cruzamentos e tudo mais, eu vou pegar apenas os números da Série B com o auxílio do site Footstats, que faz esse trabalho muito bem organizado, porque eu não consegui encontrar em nenhum lugar o número consolidado do Cruzeiro considerando todas as competições, tá? Principalmente o Campeonato Mineiro é bem complicado da gente achar esses números. Então vamos aos dados na Série B, que foi a principal competição que o Cruzeiro disputou em 2021 e infelizmente vamos ter que disputar de novo em 2022. O jogador do Cruzeiro que mais acertou passes na Série B foi o zagueiro Ramon, com 1.222, e um aproveitamento de quase 97% dos passes tentados. Logo depois vem o volante Rômulo e o zagueiro Eduardo Brock, que também tem um percentual de erro de passe maior. Mas se é pra gente falar em erro de passe, temos que destacar essa figura do glorioso Jadson Orelha. O volante que jogou apenas uma partida pelo Cruzeiro na Série B, acertou 2 passes e errou 4. Então, apesar da amostragem ser muito pequena, é justo a gente dizer que o Jadson, com a camisa do Cruzeiro nessa temporada, a cada 3 passes que ele tentava, ele acertava 1 e errava 2. Nas finalizações, o principal destaque foi o meia Giovani, mas tem um aspecto interessante, né? Ele é quem mais acertou o gol, 25 vezes na temporada, mas é também quem mais errou
gol, porque ele tentou 43 chutes que foram para fora. Então apenas 36% dos chutes dele tiveram a direção do gol. Os atacantes Thiago e Marcelo Moreno, em média de 2 chutes, eles acertam um na direção do gol. Isso não significa que vai balançar as redes, mas o grande destaque negativo nesse índice é o Rafael Sobis, que acertou 11 vezes a meta adversária e disparou 28 arremates para fora. O rei dos desarmes do Cruzeiro na Série B foi Lucas Nonoca, o ex-Ventura, que liderou no número de desarmes total com 58 roubadas de bola e também teve um ótimo índice, com mais de 3 desarmes por partida. E essa média de desarmes por jogo não foi apenas a melhor do elenco do Cruzeiro, mas a melhor de toda a Série B. Os meio-campistas Rômulo e Giovani tiveram um índice razoável de desarmes, né? Mas em média é um desarme por jogo. Nos cruzamentos, o jogador do Cruzeiro que mais se destaca é o Rômulo. Ele acertou 36 cruzamentos em 36 partidas, em média acerta um por jogo. O problema é nesse número aqui de cruzamentos errados, né? Ele errou 116 na competição. Então, em média, é como se o Rômulo acertasse 1 a cada 4 cruzamentos. E pegando principalmente os laterais, que são muito julgados por isso, né? A gente tem aqui o Jean Vitor e o Raul Cáceres com um índice bom, eles acertam mais de 30% dos cruzamentos, o que não é nada muito especial, mas é melhor do que a maioria do elenco. O Rafael Sobis também tem um bom aproveitamento nesse número, assim como o meia Marco Antônio, esse que jogou muito pouco. E quem definitivamente precisa melhorar nesse fundamento é o Matheus Pereira, né? Que acertou menos de 10% dos cruzamentos que tentou na Série B. Essa estatística dos lançamentos é interessante para a gente considerar como o Cruzeiro acabou adotando demais a estratégia de jogar com ligação direta, porque os atletas que mais fizeram lançamentos foram o goleiro, Fábio, e os 2 zagueiros mais vezes titular, Brock e Ramon. Nas interceptações a gente pode destacar o Rômulo e o Eduardo Brock com 11, sendo que o Eduardo Brock tem um aproveitamento melhor, né? Foi apenas uma tentativa de cortar um passe que ele fez e não teve sucesso. O Rômulo já errou 3. E nesse índice vale a pena a gente destacar o zagueiro Ramon e os laterais Matheus Pereira e Norberto, que tiveram também um aproveitamento bem razoável. Com relação a dribles, o jogador do Cruzeiro que mais conseguiu passar pelos adversários foi o Wellington Nem, com 30 dribles na Série B, e outro atleta que conseguiu uma média de 1 drible por partida foi o craque Dudu. Talvez por isso o Luxemburgo tenha insistido tanto com ele, mas ele não conseguiu ser produtivo. O principal garçom do Cruzeiro na temporada foi o Rômulo, né, que conseguiu contribuir com 5 passes para gol e 40 assistências para finalização. E é interessante que o único jogador que criou mais ocasião de arremate do que o Rômulo foi o Giovani, que deu apenas 2 assistências para gol efetivamente, mas colocou os companheiros em condição de finalizar 48 vezes. E aí o companheiro foi lá e chutou para fora, no goleiro, enfim. No fundamento de defesas, obviamente o Fábio é quem se destaca, né? Foram 59 defesas em 37 partidas, dessas 27 sendo consideradas defesas difíceis, e os outros jogadores que estão listados aqui, o Ramon, o Brock, Léo Santos, Rodolfo, não fizeram defesas efetivamente, até porque eles não podem usar as mãos, né? Mas foram aquelas finalizações na direção do gol que esses caras entraram na frente e conseguiram bloquear. Nas rebatidas, o destaque também fica para os zagueiros Ramon e Eduardo Brock. O que é a rebatida? É a bicuda para frente, é bola lançada na área, o zagueiro tira de cabeça, de pé, da forma que for possível, e por isso mesmo Ramon e Brock são os líderes no quesito, e logo depois vem o Léo Santos, né, que apesar de ter jogado pouco, é um zagueiro que passou uma impressão de tirar todas na área ali, e foi quem teve a melhor média, inclusive, de 9 rebatidas por jogo, né, o famoso afasta a zaga. Com relação a faltas cometidas, o Rômulo foi quem mais passou o pé nos adversários, 53 vezes, mas a média por jogo do Thiago, né, um atacante que não tem esse cacuete de marcação, foi maior, quase 2 faltas cometidas por jogo, e o Norberto conseguiu ter um índice um pouquinho pior que o Thiago também. O Norberto não perde viagem. E com relação às faltas recebidas, né, o Giovani foi bem caçado aí, 46 vezes, mas quem mais foi derrubado pelo adversário mesmo foi o Wellington Nem, 63 oportunidades. Bruno José, Thiago e Marcelo Moreno foram os atacantes mais vezes pegos em posição de impedimento pela arbitragem, e com relação a pênaltis, o único jogador do Cruzeiro que conseguiu cavar penalidades foi o Wellington Nem, que sofreu 2. Já nos pênaltis cometidos, o Fábio fez um contra o Confiança logo na primeira rodada, o Rômulo cometeu pênalti, o Giovani naquele jogo contra o Botafogo, o Brock cometeu 2 pênaltis, né, pela sua sutileza já conhecida, o Ramon cometeu 1, o Léo Santos também fez 1 naquela partida contra o Botafogo propriamente,
O Nonoca fez um contra o Vila Nova de Goiás e o resto passou batido nesse quesito. Para fechar, vamos falar dos cartões. O Adriano foi o jogador mais advertido, com 8 amarelos, seguido pelo Giovani, que recebeu 6 advertências. Sobis, Rômulo e Ramon ficaram com 5, e o Adriano também foi o líder em cartões vermelhos, né? Ele recebeu 2, um logo na estreia e o outro naquela partida contra o CSA, porque teve uma briga, enquanto atletas como Sobis, Fábio, Jadson, Matheus Barbosa, Paulo, Vitor Leque e o Everton também receberam a tarjeta roja. Acho que deu para fazer um apanhado legal dessas estatísticas, né? E se porventura teve algum número que te surpreendeu, deixa aí nos comentários. Também não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, que essa temporada 2022 seja muito melhor que 2021, que definitivamente foi no mínimo frustrante, e que hoje, que é o último dia do nosso centenário, represente também um marco aí para que acabe esse período, né, nebuloso do Cruzeiro, essa fase complicada, que 2022 terá de fato muitos desafios, mas que a gente possa lidar melhor com eles. Já adiantando que amanhã, dia 2, vai entrar normalmente o vídeo de FM, não vai ter nenhum vídeo especial aí sobre o aniversário do Cruzeiro, até porque todos os vídeos desse tipo eu acho que a gente já fez, e na segunda-feira a gente tá de volta então com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!